Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias. Nós vamos conversar hoje com a auditora fiscal Vera Baleeiro, ex-presidente da delegacia no Rio de Janeiro, do Sindifisco, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, hoje incorporando os auditores fiscais da Receita Federal e também os auditores da Previdência Social. Nós vamos discutir a questão mais ampla da reforma tributária, que às vezes parece que anda no Congresso e no próprio governo, e algumas questões relativas ao nosso sistema tributário. Do seu ponto de vista, de alguém que já presidiu essa delegacia sindical, o que uma reforma tributária no Brasil deveria reformar? Bom, esse assunto para muito tempo, tem muito a ser reformado, porque na realidade o nosso sistema tributário, principalmente de 94 para cá, ele se tornou extremamente agravante da desigualdade social. Em vez de fazer o papel de diminuir a desigualdade social, ele vem agravando a desigualdade, porque pelas mudanças que ocorreram na legislação, se desonerou, né, o capital que nem chegou a ser onerado em nenhum tempo, o patrimônio, né? O patrimônio e os rendimentos de capital ficaram desonerados e teve um recrudescimento, e essa grande carga tributária que se fala tanto que aumenta, ela aumenta em cima do consumo e do rendimento de trabalho, principalmente. Quer dizer, quem tem menos paga mais? Quem tem menos paga mais. Quem paga a conta do Estado brasileiro é quem é mais pobre. Então, esse tem sido um fator de agravamento da desigualdade social, que é diminuída por outras medidas tentam para entrar e fazem um papel de diminuir essa desigualdade, mas em algum momento você vai ter que se chegar à questão tributária, ela é inevitável, porque é a única que ataca na raiz do problema. Bom, e há projetos, vamos dizer, que mexam de fato com isso, ou é tudo maquiagem? Não, olha, em andamento, o que nós temos na reforma tributária é o contrário, é o agravamento dessa situação. Quer dizer, se essa reforma tributária que está em discussão passa... A situação vai se agravar e mais, né? Vai se agravar em que termo? Porque ela extingue contribuições, porque a partir da Constituição, a questão previdenciária aí, né? A questão da seguridade social, né? Que inclui saúde e previdência, né? Ela passou a ter uma fonte múltipla de financiamento. Então, existe a contribuição patronal, a contribuição do trabalhador, e você tinha a contribuição social sobre o lucro, você tinha as contribuições, o COFINS, que vinham vinculados, constitui praticamente um orçamento da Seguridade Social. Foi uma conquista da Constituição. E essa conquista vai ser revertida na reforma tributária, porque se joga tudo para a CLS, que vai substituir o COFINS, vai distribuir a contribuição social sobre o lucro, é um novo imposto, não sei nem se eu estou... o imposto novo que vai ser criado, substituindo E quem é que vai pagar esse imposto? Esse imposto ele vai ser imposto sobre o consumo. Então, quem vai pagar? Vamos dizer, o sujeito que vive de salário, ele já paga imposto de renda. Isso. Aí ele vai comprar arroz e feijão, vai pagar mais ainda. Ele vai pagar, você vai tirar contribuições que hoje são cobradas, COFINS, são cobradas sobre o lucro das empresas e vai jogar para essa contribuição, que é sobre a circulação de mercadorias e serviços, que vai substituir o imposto nacional, né? E que vai substituir esses impostos, o IPI, produção e circulação, né? A produção também vai substituir o IPI, vai substituir a COFINS, vai substituir o CLS, que é Contribuição Social sobre o Lucro. E alivia mais os ganhos de capital? Sim. Bom, os ganhos de capital já estão aliviados, eles não entram nessa reforma, eles não são afetados, eles continuam fora. Hoje nós temos
nós temos hoje a distribuição de lucro não tributável isenta, nós temos hoje o pagamento de juros e dividendos para o exterior, né, de investimentos vindos do exterior também com isenção, né? Então, hoje nós já temos esta situação em que esses rendimentos, e quando eles pagam exclusivamente na fonte, com uma alíquota pequena, não vão para a tabela do ajuste anual. Então, os pontos que precisariam ser alterados e que fariam diferença seria, bom, os mais simples primeiro, né? Seria alguma coisa mais simples. Trazer toda essa tributação, que hoje é feita exclusivamente na fonte dos rendimentos de aplicações, e que com isso elas têm uma alíquota única e uma alíquota baixa e única, que não tem a progressividade, não são aplicadas de acordo com o valor do rendimento, né? Eles são proporcional ao valor do rendimento, mas não proporcional ao crescimento dele, né? Não existem alíquotas que diferenciem um ganho pequeno de um ganho maior. Então, isso aí é progressividade, né? Eles não são progressivas. O que é progressivo é a declaração do imposto de renda, de ajuste anual. Então, o que precisaria ser feito, né, seria trazer todos os rendimentos para dentro da declaração de ajuste anual sujeitos à tabela progressiva. Que é onde você... Pelo menos tem algum pretexto para esta injustiça? Tem aquele pretexto que já está assim, bastante trabalhado, né, na consciência da sociedade, que é o da simplificação. São muitos tributos, são tributos demais. Isso onera as empresas, onera a escrituração, é difícil a fiscalização. Então, existe esse grande mote da simplificação, que hoje é muito atrativo, né? A simplificação é... Anos atrás, já há um número considerável de anos, surgiu aí uma discussão sobre a extinção dos impostos declaratórios, né? Imposto de renda que exige uma máquina muito grande para controlar, para fiscalizar, para multar e tal. E falava-se também em simplificar. Então, os impostos declaratórios, que exigem todo esse aparato burocrático, seriam substituídos por alguma coisa tipo aquela coisa, o tal imposto do cheque, sim, né? Sim. Né? Isso ainda se discute ou não? Não, hoje o que tá é o IVA, né? IVA, que é o sobre o valor agregado. O imposto do valor agregado veio substituir esse mito, porque criam verdadeiros mitos, né? De eficiência, e eu cheguei a ouvir um secretário da Receita dizer que era um imposto exatamente a CPMF. Era um imposto insonegável. Ele se encheu de autoridade e disse isso. Uns meses depois saiu aquele escândalo em que os bancos tinham se aliado aos próprios clientes, claro, e tinham atendido aos clientes e tinham se sonegado a CPMF barbaramente, né? Então, o que vem substituir um pouco, não com esse aspecto de insonegável, mas com aspecto de simplificação, é o IVA, que é do valor adicionado. Esse valor substitui o atual substituiria ICMS? ICMS, deixa eu ver tudo que não. ICMS não. Não, ICMS estadual não. Ele seria um ICMS, vamos dizer, ICMS, federal, entre aspas, federal, que incidiria sobre circulação de mercadorias, produção, circulação de mercadorias e serviços. Então, ele substituiria o IPI, o PIS, a contribuição, a COFINS. A COFINS, deixa eu ver se substitui mais alguma coisa que esteja me escapando aqui. E a CID, tá? Também, tá? Então, estaria substituído por essa alíquota que seria federal e única, né? Então, seria esse o grande mote da simplificação, tá? Esse seria o grande mote da simplificação, seria esse. E a contribuição social sobre o lucro seria incorporada ao imposto de renda, tá? Então, isso é o que está proposto. Realmente simplifica. Bom, agora vamos falar do ponto de vista de quem paga. Quer dizer, o sujeito que ganha, vamos dizer, R$1.000 de salário, né, paga mais do que o sujeito que ganha 1 milhão de ganhos de capital? Em números absolutos, não. Impossível, né? Mas se ele ganha R$1.000 de salário, desses R$1.000, certamente ele deve poupar nada. Não deve sobrar nada para poupar. Ele vai pagar casa, ele vai pagar comida, ele vai pagar vestimenta, ele vai pagar condução, ele vai consumir esses valores em serviços e bens. Toda vez que ele consumir, ele paga imposto, tá? O que ganha R$100.000
certamente, seguramente, ele não vai consumir 100 mil reais. Por mais que ele gaste, ele não vai consumir. Aí o que ele aplicar na Bolsa... É isento. É isento? A distribuição dos lucros é isenta. E o dividendo é isento na Bolsa. Em que país existe algum sistema tributário justo, ou pelo menos menos injusto do que o brasileiro? Olha, tem vários modelos de tributação, né? Mas os países em que existe, por exemplo, o próprio Estados Unidos tem um modelo que é muito em cima do imposto de renda, né? O imposto de renda é o grande motor, né, da arrecadação. E todos esses países que têm o estado de bem-estar social, eles são sustentados pelo orçamento e em cima do imposto de renda. Do imposto de renda. O imposto de renda que inclui até um imposto de renda diferenciado do nosso, né? Com alíquotas mais progressivas, incidindo sobre patrimônio. Quer dizer, a alíquota mais progressiva é o seguinte: quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos? Hoje nós temos poucas alíquotas, esse ano melhorou um pouquinho, aumentou, né? Mas você tem 3, 4 alíquotas. Já houve um tempo no Brasil em que nós tínhamos alíquotas até de 55%, né? Então, hoje nós temos uma primeira alíquota muito alta, né? A primeira alíquota de imposto de renda ela já é alta. É de quanto? É de 15%. Né? E você, quer dizer, no mínimo, você paga 15%, no mínimo. No mínimo. E você tem uma máxima que é de 27,5%. E a variação, só complementar aqui, a variação de base de incidência, ou seja, de rendimento que está sujeito a essas alíquotas, vai de R$ 1.700 a R$ 3.000 e pouco. Então, mensais, né? Então, isso faz com que você não tenha praticamente variação. Quando havia essa alíquota de 55%, quem é que pagava os 55%? Pois é, eu me lembro quem pagava, realmente pagavam, foi uma época em que engenheiros do BNDES pagavam essa alíquota. Pagavam 55%? Pagavam 55% sobre o salário. Não era justiça ainda, não era. Era uma progressividade maior, mas incidia sobre salários. E certamente funcionários da Petrobras também tinham, porque eram os salários, os bons salários, né, dos executivos caíam nessa alíquota de 55%. Mas nós tínhamos, na época, uma série de deduções que eram possíveis, deduções de gastos que iam desde aluguel, desde de custo de aluguel, juros sobre financiamento imobiliário, material de estudo para técnicos, para os filhos e para aperfeiçoamento técnico próprio. Quer dizer, havia uma gama maior, era muito complexa a declaração. Eu estou com 32 anos de Receita Federal, então peguei um tempo em que nós tínhamos as cédulas, era dividido por salário, realmente era muito complexo, né? Mas é a dicotomia que nós vivemos. Quanto mais complexo, mais você consegue ter precisão de incidir o imposto sobre a capacidade contributiva real, né? Ou seja, sobre a riqueza. Quanto mais simplificado, menos você vai poder fazer distinções. Mais generalizado tem que ser a tributação. Então, a grande conquista é chegar a um equilíbrio, né, que permita você ter o suficiente simplificação que torne possível pagar os impostos, né, e fiscalizar, e ao mesmo tempo você ter uma diminuição, você ter uma maior justiça na aplicação desses tributos. E não é impossível, é possível, temos propostas para isso. Esse livrinho aqui do Nafisco Sindical foi construído ao longo de vários anos, fazendo uma... Esse livro foi publicado quando? Foi publicado em 2006, 2006, ele não tem circulação pública. Mas se algum dos nossos telespectadores quiser dar uma olhada, como é que consegue? Tem as bibliotecas, nós mandamos para as bibliotecas das universidades e para organizações da sociedade. Mandamos para o OAB, acho que mandamos para vocês também na IPET, mandamos... então, nós temos, assim, algumas... As universidades teria disponível e tem no sindicato nosso, no Sindifisco, nós temos. Certo. Bom, qual seria um modelo de algum país estrangeiro mais justo que o Brasil podia adotar? Olha, o Brasil é muito peculiar, né? Então não dá para adotar inteiramente o modelo de um país determinado, né? E tem as circunstâncias culturais nossas, né? A questão federativa é importante, né? Nós temos uma federação
diferente da americana, completamente diferente de toda a Europa. Então é difícil você pegar e adaptar grande esforço tem que se fazer. Mas o que teria a forma, quer dizer, o modelo principal que nós teríamos seria do imposto de renda. O imposto de renda é progressivo. A questão da tributação das grandes fortunas, que existe na Inglaterra, existe na deve haver nos países escandinavos, que sempre foram os pioneiros. Mas lá é sobretudo imposto de renda mesmo. Eles pagam uma alíquota muito alta, mas ao mesmo tempo eles têm toda uns serviços públicos em que você não tem gastos que nós temos. Você paga imposto de renda, mas não paga escola, não paga universidade, não paga saúde. Eu vou pedir licença para interromper, para nós temos que fazer um intervalo, e isso suscita outra questão. Outro dia eu ouvi, num salão de barbeiro, uma conversa, um cliente conversando com o barbeiro dele, cortando o cabelo, e disse, eu estou pensando em voltar para a Espanha, ele tinha morado na Espanha. Aí o barbeiro disse, mas você falou que o imposto lá é muito alto. Ele disse, o imposto é muito alto. Em compensação, o colégio das crianças é de graça, o livro das crianças são de graça, atendimento médico é de graça, os remédios são de graça. Então a pergunta que fica é o seguinte, o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo, né? E tem esse quadro de injustiça, né? O contribuinte que paga não tem nada disso. Então a pergunta é como comparar o sistema brasileiro com o sistema espanhol. Até já. As mulheres já superaram muitas barreiras. Chegou a hora de superar mais uma, o medo de falar da violência. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. O serviço é gratuito, confidencial e atende 24 horas. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Ministério da Saúde. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias. Nós estamos conversando hoje com a auditora fiscal Vera Baleiro, ex-presidente da delegacia no Rio de Janeiro do Sindifisco, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais. O Sindifisco e as entidades congêneres tem uma luta praticamente solitária em defesa do contribuinte, do cidadão brasileiro, vítima de um dos sistemas tributários mais cruéis e mais injustos do mundo, porque é um sistema no qual quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. Então, tentando discutir qual seria um modelo capaz de reduzir, pelo menos, essas injustiças, nós sugerimos aqui um cotejo com algum sistema tributário europeu, como o da Espanha, onde os impostos são altos, mas, em compensação, a escola é de graça, a saúde pública é de graça e de boa qualidade, né? A habitação é de boa qualidade, não é esse negócio que vive desabando a primeira chuva. Quer dizer, e no Brasil, além de o assalariado pagar mais do que o rico, vamos dizer, ele não tem nada disso. Ele ainda tem um outro imposto ainda mais cruel. Se ele não tiver um plano de saúde, ele não tem assistência médica. Então, como a gente compararia essa injustiça brutal do modelo brasileiro com países mais civilizados que o nosso? Você tocou aí num aspecto que é o aspecto do tamanho do Estado. O tamanho do Estado e o papel do Estado, né? Que é uma vertente que extrapola a questão tributária, que é essa questão dos serviços prestados pelo Estado. E esse aí é um campo em que eu acho que o Brasil nem faz essa discussão, né? É uma discussão que é atropelada e não se chega nem a aprofundar isso, né? Então, em termos, por exemplo, se fala em extinguir as universidades públicas, né? E você deixar de ter universidades públicas para poder ter ensino básico de qualidade público e universal. É preciso fazer essa opção? Os recursos que existem, os recursos que se arrecada,
É necessário fazer essa opção? Quando nós sabemos que hoje você tem eu não tenho os números exatos, mas os valores que se paga de serviço da dívida pública chega a 32%, se eu não me engano, o número é esse, da nossa receita, né? Enquanto você não aplica 1%, você não tem capacidade de investimento de 1%. Então, nós temos hoje uma situação em que, aí já entra na questão da política de juros, em que eu não sou, eu tenho um conhecimento limitado, mas em que se vê a olho nu, em que você tem uma política em que você privilegia, você vê o lucro dos bancos, independente de qualquer crise, ele não se abala, ele segue em frente, ele continua existindo. Então, essa distorção que existe é uma distorção de política maior, né, que ultrapassa, não é só a política tributária, não se resolve essa questão só pelo lado da política tributária, né, e é uma questão que a sociedade brasileira tem que enfrentar, né, de ter recursos para investir no país. Então, esse é um ponto que realmente nós precisamos trazer a debate e ter uma presença, uma presença da sociedade reivindicando mesmo. Enquanto a sociedade tem partido, sobretudo levada pelas federações de indústrias, que têm os seus argumentos, né, a discutir a carga tributária, em vez de discutir um aspecto dos recursos são suficientes, qual é o tamanho do Estado, que recursos precisamos para sustentar esse Estado, que serviços o Estado deve prestar. São perguntas básicas que têm que ser postas e discutidas com seriedade. Era isso que a campanha presidencial precisaria estar discutindo. Fala-se muito no Bolsa Família. O Bolsa Família custa níqueis perto do que custa o pagamento dos juros da dívida pública. Então, o pagamento de juros da dívida pública talvez beneficie o quê? 100 mil famílias ao todo no Brasil inteiro. Então, essas 100 mil famílias recebem muito mais do que as milhões de pessoas atendidas e as não atendidas pelo Bolsa Família. Um dado aqui, 50 famílias, não esse dado, um outro dado que é semelhante, 50 famílias mais ricas do país ficam com, não são 50, não, as 5 mil famílias mais ricas do Brasil têm um patrimônio em torno de 40% do PIB. Então, essa alta concentração de toda a riqueza produzida. De toda a riqueza produzida, o patrimônio dessas 5 mil famílias corresponde a 40% do PIB. E de tributação, eles pagam apenas 3,3%. Aí voltamos para a tributação. Então, porque o problema da nossa carga tributária é muito menos o tamanho da carga do que a qualidade da carga tributária. A questão não é o tamanho da carga, seria uma carga que você administrando bem o outro lado, que é a aplicação dos recursos pelo Estado, você teria uma carga tributária talvez necessária para se manter o que o país precisa. Né? E aí é uma questão de aplicação dos recursos, não é de geração dos recursos. Né? Mas, mas a questão é como essa carga tributária está distribuída. E ela está distribuída da forma como ela está distribuída, ela está na produção, e aí entra, que eu digo que as indústrias às vezes têm razão realmente de virem reclamar, embora elas repassem para o produto final, e no final das contas quem pague seja o consumidor, né, elas não deixam de ter o seu argumento quando levantam essa bandeira. Né? Então, o problema nosso está aí, é que você tem uma carga tributária mal distribuída, em que quem tem a capacidade contributiva, quem tem mais, não é quem paga. Bom, um dos pretextos para não tributar ganhos de capital, quer dizer, esse pessoal que tem títulos da dívida, essas famílias têm títulos da dívida pública, né, e vivem dos juros disso, então, assim, não pode botar imposto em cima porque eles precisam estar com esse dinheiro disponível para investir. Mas é tão mais cômodo deixar o dinheiro nos títulos da dívida pública que ninguém está investindo. Exatamente, você não chega no investimento, você não incentiva o investimento na atividade produtiva. Então é onde convergem os interesses, né, Não é comum a gente ouvir empresários, né, empresários lúcidos, empresários conscientes, se queixando, isso eu já cansei de ouvir.
gerente financeiro, deu gargalhadas hoje para me dizer que com as aplicações financeiras que ele fez na dívida pública, eu ganhei muito mais do que com a produção dos bens que eu fabrico. Ou seja, o diretor financeiro diz assim, para de produzir móveis e põe esse dinheiro em títulos da dívida pública. É isso? É isso. Isso nós encontramos, assim, inclusive empresas que não conseguem se manter, né? Porque o risco vai ficando grande e acabam tendo que são engolidas. Nós estamos tendo uma concentração também nesse aspecto, né, do número de contribuintes que você tem, de grandes contribuintes. Você está tendo grandes contribuintes e diminuindo, concentrando, né, as fusões estão acontecendo. Isso aí está nos jornais aí, né, agora temos sugestões. Pois não. Então, vamos chegar lá? Vamos lá. Bom, a primeira sugestão, você falou comparar com outros países, né? O Brasil tem, não precisamos nem comparar muito, basta a gente pegar coisas que só existem no Brasil, tipo isenção você poder usar como despesa o juros sobre capital próprio. Não sei se é uma coisa que... É uma coisa técnica, dá para explicar? É uma coisa, pode ser, é até contraditória, não é que ela nem seja técnica, que ela é muito, quando o seu capital é próprio, como é que você paga juros sobre ele, não é? É contraditório na sua própria formulação, né? Então é uma ficção que existe e você atribui os juros que você pagaria pelo capital que você tem que implicar. É uma tentativa de não deixar esse capital ir para o mercado financeiro. Né? Aí você tem, a desculpa é essa aí, né? Então você paga juros sobre o seu capital, sua empresa paga juros sobre o capital que você tem investido nela. Então você investe aquele capital e aqueles juros é considerado como se você estivesse pagando a terceiros aqueles juros. E entra como despesa, um juros que não existe, que não é pago, então existe essa ficção de você poder ter os juros sobre capital próprio. Isso só existe no Brasil. É uma invenção brasileira e completamente absurda, né? Porque você tem você está criando, quer dizer, fazendo uma ficção de uma coisa que não existe, que você está criando um custo que não existe e que é repassado depois ao final e que redunda em lucro que vai ser distribuído sem tributação. Isso é outro aspecto, é a não tributação da distribuição de lucros. Então, isso aí, o lucro não é distribuído, a distribuição de lucros não é mais tributada. Então, esse é um outro ponto. Aí, vamos supor que eu sou um grande executivo do sistema financeiro, como aqueles americanos que ganham milhões de dólares de bônus, né? Aí eu fiz essa economia. O que eu faço com essa economia? Eu ponho no mercado financeiro ou eu monto uma fábrica? Vai correr os riscos de uma fábrica, se você tem uma remuneração no mercado financeiro maior, né, é o ponto e com uma tributação muito pequena. E se você é americano e estiver morando lá fora, você nem vai pagar imposto nenhum sobre nada, nem sobre totalmente isento. Quer dizer, é uma universalização dos paraísos fiscais. Pode ser, pode ser. É uma maneira de dizer. Bom, com esse sistema tão injusto, tão atrasado, tão absurdo, o Brasil pode romper as barreiras do subdesenvolvimento? Falou do Bolsa Família. Eu acho que tem algumas ações do governo que têm efeitos, mas se nós não fizermos as mudanças básicas, estruturais, entre elas a reforma tributária, nós não vamos conseguir romper essas barreiras. Bom, e na reforma tributária seria possível ou seria conveniente tributar, em vez de tributar a Bolsa Família do pobre, tributar a Bolsa Família do rico? Tem proposta de tributação das grandes fortunas, aliás, isso é um projeto que já está há muito tempo. Tem a proposta de tributação das grandes fortunas, é uma das propostas. O término da isenção para distribuição de lucros, distribuição de lucros, o juros sobre capital próprio, que mais que tinha? Bom, e um ponto fundamental, que é a questão dessas isenções que vêm, dessas anistias que vêm, que sistematicamente acontecem e perdoam o passado. Então, isso é um incentivo ao
ao não pagamento de tributos, né? Então, isso seria possível, sim. E o que está sendo feito, bom, a questão da Seguridade Social é uma coisa à parte, né? Sim, por exemplo, pode criar um mecanismo que diga assim, olha aqui, o dinheiro que for tirado dos títulos da dívida pública e for aplicado em investimento produtivo, para cada emprego que ele criar, ele vai ter um tipo de isenção. Ou é muito complicado fazer isso? Quando nós partimos para criar as nossas invenções próprias brasileiras, elas têm consequências que não estão medidas, né? Isso é uma coisa nova, nunca ouvi falar isso, mas certamente seria de difícil fiscalização, alguma coisa assim, né? Então é eu acho que tem medidas simples, não precisa... Há 25 anos atrás, sim, o presidente Tancredo Neves, recém-eleito, né, uma das medidas que ele anunciou foi assim, o governo vai criar estímulos para tirar dinheiro que está aplicado nesse título da dívida pública, para esse dinheiro ser aplicado em atividade produtiva e para gerar emprego. Ele entendia bem de economia. Sim. A forma de fazer isso é que tem que se ver como fazer. Um dos estímulos, quer dizer, o estímulo que está sendo feito é o contrário. À medida que você cada vez aumenta mais os juros, você faz o estímulo contrário. E a hora que você sim, e cada vez que o país aumenta um pouco a retomada do crescimento, fica o pessoal assustado com a possibilidade de aumento da inflação, aumenta o juro e, portanto, aumenta o atrativo dos títulos. E aumenta a dívida pública, que é um grande mal que nós temos. Essa solução da questão da dívida pública, que hoje não é mais dívida externa, né? Ela hoje está muito mais interna. É interna. Foi uma transformação que aconteceu, né? Também o quanto dessa dívida interna hoje está na mão de brasileiros ou não se tem como medir, né? Porque se perdeu, não existe esse tipo de controle. Então, essa questão da dívida é uma questão a ser enfrentada e que passa pelo Banco Central, passa por essa política toda O Banco Central é uma fonte de resistência à reforma? A reforma tributária? Não. A reforma nesse sentido. Não sei. Eles trabalham muito focados ali numa visão muito de controle da inflação, muito, né, ali dentro, não tem um conhecimento maior disso, não. Bom, no ano de 2009, em consequência da crise mundial, o desempenho do PIB foi negativo. Pequenininho, pouco, né? Menos de 1%, mas foi negativo. A previsão para agora, para 2010, é que chegue a 5%, passe até um pouco. Esse pessoal do Banco Central já está assustado, que se chegar lá, estoura a inflação, não sei o quê, coisa e tal. A inflação está indicando que vai crescer. Não, E qual é a sua avaliação sobre isso, embora o seu campo seja outro, seja o campo do... Incrivelmente, a arrecadação não caiu, né? A arrecadação não caiu. A arrecadação não caiu em 2009. Ela não retrocedeu, né? Essa situação que nós temos hoje, eu não sei, a questão você não tem uma previsão aí dos aumentos de salários, não é? Você não tem é um ano eleitoral, né? Então, eu tenho a impressão que isso tudo é que está assustando o Banco Central. Medo que o governo venha a se deixar levar por abrir um saco de bondades, como eles dizem, e com isso venham a agravar aí a situação que eles veem, né? O medo é realmente da inflação, ou o medo é dos ganhos desse Bolsa Família dos ricos? Pois é, toda vez que se mexe com esse grupo, né, tem reações muito fortes. Nós sofremos isso dentro da Receita recentemente. Na hora que se abriu para fiscalizar, na gestão Lina Vieira, quando se abriu para fiscalizar, houve uma reação brutal. Nunca vi alguém ser tão massacrada pela imprensa, nem sofreu um desgaste tão grande, né? E trabalhando de uma maneira muito honesta. Então,
essa reação é sempre muito forte, né? Por outro lado, também existe a preocupação de quê? De que não se mexa, criar a ideia, bom, aí é uma interpretação totalmente pessoal minha, né? De que você, no momento de mudança de governo, você é criado de novo aquele temor que mobiliza o governo que entra a mudar, seja ele qual for, a mudar a política econômica. A política econômica tem que continuar intocável e blindada, e que é o que garante esses ganhos específicos, né, do capital. Aproveitando que o ano é eleitoral, né, o que é que você sugeriria ao eleitor, quando for um candidato pedir o voto dele, o que é que ele devia cobrar desse candidato ou exigir desse candidato em matéria de reforma tributária? Isso para encerrar o programa, porque infelizmente nós estamos no fim do nosso tempo. Ele tinha que cobrar o quê? Progressividade na tributação. Tributação em cima do imposto de renda e uma melhoria na administração tributária, uma administração tributária independente, que hoje nós lutamos para mantê-la independente. Qualquer governo que entre não avance na interferência político-partidária dentro dos órgãos de fiscalização. Que essa é uma luta permanente. Quer dizer, eu como auditora fiscal, o que eu reivindicaria especificamente como auditora fiscal de um governo que entrasse seria não assediar essa autonomia técnica e de trabalho da fiscalização, que é a garantia do cidadão. Não transformar a Receita Federal em instrumento de política partidária. E isso é uma luta longa e de defesa da sociedade. Então, eu acho que cada um tem a sua visão, eu acho que quando viesse um candidato, cada um tem o que entende, quem entende telecomunicação tem a sua visão para chegar e fazer a cobrança, né? Então, eu acho que... E povo em geral, cobrar transparência. Cobrar transparência do governo, cobrar clareza nos gastos, cobrar que todo mundo seja honesto, né? É básico. Obrigado. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. Debate Brasil sorteará livros, boa parte deles doadas por autores entrevistados na parte cultural do nosso programa, o Livros na Mesa, entre todos os nossos telespectadores. Todos aqueles que tiverem interesse, por favor, acesse a página da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, na internet. O endereço é www.aepet.org.br. Lá você poderá se inscrever e, quem sabe, vir a ser brindado por esse sorteio, onde nós procuraremos difundir um pouco mais da nossa literatura. Hoje, o Livros na Mesa continua uma conversa com Luiz Serguilha, poeta, ensaísta, crítico, divulgador da literatura brasileira em Portugal. Obrigada, Luiz, por estar aqui no Livros na Mesa. Obrigado. Luiz, vamos hoje conversar, falamos no outro programa, né, sobre a sua poesia, sobre o seu modo de pensar poesia, de sentir a poesia, de ver a poesia, né, a natureza da poesia. Hoje nós vamos conversar sobre um trabalho importante que você vem desenvolvendo, que é divulgar a poesia brasileira, jovem poesia brasileira em Portugal, né? Queria que você me falasse, primeiramente, como é que se deu esse contato com a literatura brasileira e com a poesia. O contacto com a poesia brasileira deu-se já há bastante tempo, não é? Nomeadamente os poetas que se chegavam a Portugal. Toda a gente lê, penso eu. João Cabral Neto, Drummond de Andral, Murilo Mendes, Célia Meirelles, etc, etc. Você foi lendo os clássicos, mais ou menos. Sabes, eu tenho uma grande dificuldade em definir isso do clássico, porque eu ainda considero que o Camões é o grande poeta moderno. A vanguarda. É talvez mais... Não, mas é verdade.
Eu considero o Camões talvez o poeta mais moderno que nós temos. Mas eu participava, participei em alguns congressos de literatura em Portugal e reparava que realmente a poesia da atualidade, os poetas da atualidade brasileira eram de uma forma substancial desconhecidos. Chegavam, pronto, e nós falávamos entre os poetas da minha idade o que é que conheciam de lá. Era uma forma, conheciam um ou outro nome de forma esporádica. E eu sei que a América do Sul é uma efervescência cultural. Eu tinha essa noção. Das artes plásticas, cinema, escultura, todas essas correntes artísticas eu acompanhava um pouco, mas da poesia, e foi uma descoberta que comecei a tentar pela internet. O fenómeno da internet foi fundamental. Descobri a descoberta de sites de poesia, entrei em contacto com poetas de uma forma sucessiva. E essa descoberta foi extremamente interessante, porque comecei a ter noção realmente desta correnteza criativa e efervescente que a América do Sul tem. Nessa quase uma matéria central bem vincada, e nomeadamente o Brasil. Pronto, e eu comecei a entrar em contacto, a escrever, uma troca de diálogos, troca de e-mails, e comecei a receber livros. A ler e, digamos, a selecionar aquelas poéticas, digamos, aquelas construções que mais me atingiam como leitor ou como crítico criativo. E foi a partir daí que surgiu este livro, que é um diálogo com 54 poetas da atualidade brasileira, completamente desconhecidos em Portugal. Eu sei que alguns deles são figuras, digamos, são poetas de relevo aqui no Brasil, mas em Portugal, infelizmente, são desconhecidos. Há fatores, eu acho que realmente há fatores editoriais, políticos, históricos que contribuíram realmente para este desconhecimento, ou digamos, esta barreira que existe cultural entre Portugal e Brasil, ainda existe. Há qualquer coisa que tem que ser repensada, há uma questão até da defesa da própria língua e desta disseminação planetária que o português tem. Luís, que hoje, por exemplo, eu considero que você, por exemplo, me apresenta. Eu leio muita poesia, mas você tem apresentado aos brasileiros, a mim inclusive, poetas que estão aqui, moram aqui, que nós desconhecemos. Eu acho um traço importante do seu trabalho. Isso aconteceu, porque na Casa das Rosas apresentei este livro. Tive a honra de que o Ernesto Melicastro, um poeta, pensador, ensaísta, professor de português, não é? E que tem quer dizer, eu considero um monstro da literatura portuguesa, uma grande referência, que tive grande sorte de nós entrarmos no diálogo criativo. E ele apresentou-me este livro, juntamente com o Cláudio Daniel, que é um poeta também de São Paulo, e lá estavam poetas de São Paulo que não se conheciam. Houve uma transmigração, e no fundo eu consegui congregar, isso foi interessante, que este livro conseguiu congregar poetas do Brasil que não se conheciam e potencializou novos diálogos. Isto é um trabalho que começou com Roberto Piva e Francisco dos Santos. Depois tem uns subtítulos que é na sacralidade do deserto, na autofagia idiomática pictórica, no êxtase místico e na violenta condição humana, que é um trabalho que começa, digamos, para a relação entre Francisco dos Santos, que é um pintor interessantíssimo, que faz, digamos, uma transmiração, um diálogo construtivo com a arte rupestre, com, digamos, o biologismo do homem urbano,
toda a condição do homem urbano, e mergulha na devastação de Goya, ou digamos no mundo singular de Goya, no abismo de Goya. Portanto, ele consegue fazer essa fusão. E eu achei interessante toda essa relação com toda a corrente libertária, selvática, xamânica, indefinível do Roberto Piva. Eu sei que o cataloga muito ou lhe chama muito como um poeta surreal ou outras categorias. Eu acho que o Roberto Piva não é classificável, pelo que eu li. É um poeta sobretudo libertário, não é? É um poeta selvático, no sentido e xamânico, né? Na sua entrega. Eu leio Roberto Piva como uma entrega do grito à natureza, né? Aquele grito antiquíssimo, aquela relação que ele tem com a natureza-mãe, a espécie ele utiliza as frases, os poemas, as construções poéticas, como uma corrente devoradora de fogo, né? Mas um fogo com construtor, não é? E a relação com digamos, o movimento animalizante, mas zoomórfico, até biomórfico, mas de uma forma muito libertária. E faz essa relação animalizante digamos, xamânica com o homem urbano, com toda a loucura urbana, mas de uma forma muito, muito interessante e muito singular. Agora, Luís, o Roberto Piva, ele é um poeta já muito conhecido no Brasil. Agora, você nos traz nomes de pessoas jovens, novas. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. E que são, de fato, para nós aqui, é sempre uma surpresa. Quando você sempre me apresenta gente que estou nesse meio, que trabalho com isso, desconheço. E eu acho que muita gente, muitos críticos e professores, desconhecem. Por que esse desconhecimento? Eu acho que realmente o desconhecimento que existe, porque, na minha perspectiva, o meio académico, como em Portugal isso acontece, há um fenómeno de uma endogamia, não há um fechamento, não há, digamos, não há o diálogo com o exterior. Não? Aquilo que a poesia faz, que é a exteriorização da vida absoluta, o meio académico não consegue exteriorizar essa vida absoluta da grande construção poética nos seus países. Por situações, talvez, políticas, editoriais, de carreira, ou por dificuldade mesmo dos meios de comunicação social. Não terem a coragem, não há coragem, ou não definirem, digamos, nos seus objetivos, a projeção da poesia da atualidade. Digamos, essa comunicação. Repare bem que o Roberto Piva não é conhecido em Portugal. Eu lembro perfeitamente quando morreu o Haroldo Campos, quer dizer, uma figura de grande construção poética aqui no Brasil, de grande relevo. Eu lembro só o Ernesto Emílio Castro, fez um texto no Jornal Letras, um texto singularíssimo, muito, muito interessante, sobre o Haroldo Campos. E os poetas da geração atual, da minha geração, a grande parte nunca ouvi falar no Haroldo Campos, nem Augusto Campos. São homens que eu acho obrigatório. É obrigatório ler esses dois construtores que são realmente... Na poesia de língua portuguesa, Décio Pignatari, da vanguarda. Eu falo deles como falo Décio Pignatari, o Afonso Ávila, o próprio Joaquim Cardoso. Sei lá, eu já não falo até dos poetas mais atuais, da minha idade, poetas que são fundamentais para termos a noção da grande construção poética que ainda navega aqui no Brasil e que Portugal desconhece. Claro que há meio académico, há pessoas que fazem as suas teses e as suas investigações que sabem, que os conhecem. Mas, de uma maneira geral, os poetas não conhecem. Não conhecem. Isso eu acho que
essa barreira danifica um pouco realmente o conhecimento que temos. O conhecimento empobrece, há um empobrecimento realmente do conhecimento da literatura atual brasileira. Como é isso que eu ia falar. Eu ia falar justamente isso. O contrário também é verdade, né? Nós conhecemos poucos e só os clássicos ou alguns modernos. Não chega cá. Eu como disse, há fatores históricos, mas que talvez começou desde o modernismo 22. Há fatores editoriais, há fatores culturais. Existem. Talvez a solução começa por realmente uma abertura maior, mais encontros literários, e ter a coragem de convidar os poetas da atualidade e relembrar o mais possível os grandes construtores, os grandes monstros da literatura, da poesia brasileira, não é? Como as pessoas e os poetas que eu falei anteriormente, projetá-los em Portugal. Acho que é um dever das instâncias culturais. Projetá-los e saber a obra grandiosa que eles construíram, não é? Para todos os concretistas, mas não só. O Roberto Pibra, Afonso Ávalos, o Joaquim Cardoso, como falei, e há outros poetas que preferi fazer aqui uma lista considerável. Luís, você não só divulga esses autores através dos seus ensaios e desperta o Brasil para os seus próprios autores, como você coordena uma coleção de poesia brasileira na editora Cosmorama. Fala um pouquinho desse seu trabalho editorial. Eu colaboro com o Jorge Malícias e o José Rui Teixeira, que são dois poetas que eu admiro em Portugal, na publicação de autores, poetas da atualidade, que construíram, ou estão a construir uma obra que eu acho que deve ser, nós achamos que deve ser conhecida em Portugal. Publicamos o Cláudio Daniel, Vilmar Silva, Ricardo Corona, e vamos preparar a publicação do Rodrigo Garcia Lopes. Portanto, são até poetas digamos, de diferentes geografias ou diferentes estados. E vamos continuar. Estou em diálogo com o Vicente Francessin, que é da Amazónia, e com o Horácio Costa, que é um poeta que eu gosto imenso. Alguma mulher em perspectiva? Eu sei que você conhece boas poetas também. Eu estou sempre em diálogo com a Vina Teixeira, com a Marise Castro, de Natal. Eu só estou ouvindo falar de homens... Não, há poetas... Você já apresentou poetas novas, muito boas daqui, né? Sim, aqui desde Isabela Leal, há poetas fulgurantes como que não são editadas nem em nenhum livro, como a Camila Vardarac, a Adriana Zapparoli, que eu acho interessantíssima. Há uma Simone Homem de Melo que vive na Alemanha, que tem uma obra muito interessante, brasileira, que é brasileira, que fez na Alemanha. Há poéticas completamente bem diferenciadas, desde a Anita Costa Maluf à Joselie Viana Batista, que foi das poetas que é uma poeta fulgurante, não é? E tal, uma grande tradutora do Lesama Lima. Essas poetas são completamente desconhecidas em Portugal, né? Completamente, há outras, desde a Bárbara Lia, agora também são imensas. Há uma de Brasília, Ana Maria Ramiro. Portanto, há, digamos, uma correnteza bastante rizomática do livro, porque realmente o livro trabalha com o Roberto Pio e Francisco dos Santos, fala sobre a relação das duas forças poéticas, pictóricas, mas depois há uma interseção com os 54 poetas, como se aqueles poetas dialogassem ou transmigrassem, digamos, com uma eclosão, uma contaminação contínua, com uma metamorfose contínua. Eu queria que este livro fosse aquilo que eu penso como quando há poesia, a metamorfose contínua.
a exteriorização da vida absoluta em construtora desses poetas. E homens e mulheres. Não obrigatoriamente precisa ser homens e mulheres, mas tem homens e mulheres aqui. E o trabalho continua. E, recentemente estou a preparar um segundo volume de crítica criativa, que eu chamo isso crítica criativa magmática, que é do magma que eu ando a mergulho, desde a Gabriela Marcondes, há poetas aqui, a Hélène Pavoli, também com quem tenho dialogado. Não vou falar da Susana Vargas. Não se trata de... Mas o mais importante nisto é criar realmente esse rizoma de diversidades, de várias construções. Como se os contrários construíssem o uno. Como a diversidade construísse a unidade. Não é? Como digamos, essa fase seja uma fase visionária da minha parte. Mas tento, é uma tentativa. O seu olhar é um olhar poético e percebe, né, de forma poética esse panorama. Eu queria te agradecer imensamente esse momento aqui, essa entrevista, tá? E, enfim, vamos esperar que nós nos encontremos em outras ocasiões para continuarmos esse diálogo. Muito obrigado pela atenção. Esse foi o Luiz Serguilha para o Livros na Mesa.